Agora eu acho que vai dar certo. Tem uma opção de você participar. Isso, já deu certo. Já aceitei. Oi? Isso, agora sim, né? Agora sim, agora sim. Desculpa, eu não sei o que acontece. Eu até já mandei um e-mail para o Instagram, porque não é a primeira vez que isso acontece. E então me falaram, eu lendo, né, nos comentários, me falaram que está acontecendo bastante isso nesses dias. Então, que quando acontecesse isso, tinha que fazer ao contrário. Eu entrava e a pessoa me pedia para participar. Mas que bom que deu Ah, certo legal. e o pessoal também está entrando. É bom saber, porque eu ia ficar perdida aqui e não ia rolar, eu não ia saber o que Pois fazer. é. Ai, legal. Gente, o pessoal tá entrando, então isso me aparece também lá no meu Instagram, né? Aí o pessoal também Sim, pode entrar. correto. Que Isso. legal. E vamos iniciar então a live. Estamos aqui com o Júnior da Escola Enforex da Espanha e da América Latina. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a reabertura da Espanha, né? Reabertura da América Latina, perspectiva e perspectiva de abertura, né? E também sobre o programa de estudo e trabalho na Espanha, que é o nosso principal foco desse assunto, do assunto dessa live, e também sobre os cursos da América Latina e os cursos em geral da Espanha. Júnior, muito obrigada por aceitar o convite. Eu sei que é super corrido. O Júnior está em Madrid, né, Júnior? Isso. Não, o prazer é todo meu. Eu sempre fico. É uma emoção sempre falar sobre a Espanha. Eu já moro aqui há 6 anos e poder dividir essa experiência, poder dividir sobre as escolas com todo mundo é um carinho bastante grande. Muito obrigado também pela, pela oportunidade de poder falar através dos seus seguidores. A gente já se conhece também, já se conheceu em Londres, né? Na primeira vez na Alfa, Isso. então é sempre um prazer, um carinho muito grande. É muito legal. Eu conheci pessoalmente o Júnior. A Mundo For You já trabalha há 5 anos com a escola em Fork, com as escolas em Fork, que são vários destinos, a gente já fala sobre os destinos. E eu conheci o Júnior pessoalmente. Nós nos conhecemos também. A gente se encontrou em Londres e em Berlim, né? Duas ou três vezes Isso. já, nas conferências entre as escolas e agências. Pessoal, eu estou fazendo lives com algumas escolas que eu estou escolhendo, escolas que a gente oferece para os nossos estudantes, que a gente confia, escolas de credibilidade, que a gente sabe que os nossos estudantes vão chegar e vão ser bem recebidos, com todo carinho, com todo cuidado. Então, a gente realmente recomenda e a gente vai falar um pouquinho sobre essa parceria nossa, que é uma parceria bastante a longo tempo, aí, 5 anos, então a gente tem bastante conhecimento, tanto das duas partes. E eu já visitei as escolas, eu visitei duas escolas, uma em Barcelona, que eu fiquei inclusive uma semana em Barcelona, eu fiquei na acomodação da escola. Então, assim, a gente conhece de vivenciar mesmo né, a experiência. E eu conheci também a escola de Sevilha. Sevilha, E sim. a cidades maravilhosas e a escola super estrutura legal, sabe? Tinha um estudante minha lá, a Andrea. Até convidei a Andrea para vir participar aqui, daqui a pouco ela vai entrar. Eu tinha estudante lá, então eu passei com os estudantes, foi bem legal a visita. Conheci a cidade, conheci as escolas, a gente faz esse trabalho, a Mundo For You gosta de conhecer onde os estudantes vão estar, participar, tanto a acomodação quanto a escola e quanto à cidade, daí eu aproveito para passear também, né? A Claro. minha... Espanha é o meu país queridinho, assim, é meu país preferido da Europa. Tenho avó, bisavó espanhola tipo, amo tudo da Espanha. E a língua espanhola hoje em dia, né, gente, claro, falar um segundo idioma é fundamental. E o espanhol é aquela língua que é parecida com o português. E a gente tem muito que estudar para não falar Claro. o portunhol, que O é horrível, né? portunhol. Isso. Então, realmente, o espanhol você vê que você tem que estudar, e é legal porque você sente que é fácil aprender também, né? E é uma língua, assim, essa é uma ótima opção para aprender uma segunda língua, ou uma terceira, para quem já sabe inglês, é a hora de estudar Claro, espanhol, né? claro, isso Legal. mesmo. Então, vamos falar sobre, Júnior, sobre a localização na Espanha, as escolas que você tem na Espanha e na América Latina, só para falar onde nós temos escolas.
Perfeito. Olha, o grupo que forma as escolas em Forex e também a Dom Quixote é o maior grupo de escola de espanhol do mundo, tá? A central dele está aqui em Madrid e daqui a gente faz operacional e cuida do estudante, como você falou, tendo cuidado da agência e também tendo cuidado da escola, as pessoas da escola, nós que falamos o idioma de todos os estudantes. Aqui na Espanha, nós temos 11 escolas espalhadas pelas principais cidades da Espanha. Se você quiser, eu posso enumerar uma delas, porém é importante dizer que todas elas são formadas pelo mesmo grupo e o que é bom para o estudante, um ponto bem legal para o estudante é a combinação dos destinos, principalmente se o estudante for igual a mim, porque eu sou um pouco indeciso, né? Então o aluno fala, não sei se eu vou para Madrid ou para Barcelona. No caso da Inforex, o aluno ele pode combinar. Ele pode ficar o mínimo uma semana em cada cidade e assim aproveitar a cultura, a culinária, até mesmo o sotaque de cada uma das regiões, das escolas onde o aluno pode estudar. Então, a primeira delas, e a que você visitou, é Barcelona, né, que é a maior escola do grupo. A escola é em um encanto, são 3.000 metros quadrados, tem um lounge a céu aberto incrível. Ela está a 20 minutos de distância da Barceloneta, que é a praia mais importante de Barcelona, perto de lugares onde o aluno pode alugar bicicleta por 5 euros a semana, perto do ponto de ônibus, metrô. Logo depois a gente tem Madrid, né, que é a capital do país, é onde o estudante ele pode ter mais opções de sair, opções turísticas, opções culturais. Os principais museus estão aqui em Madrid. A escola de Madrid também, para você ter uma ideia, ela está a 15 minutos andando da onde começa a Gran Via, que é como se fosse a Avenida Paulista aqui na Espanha. Então o aluno ele pode andar e assim ele economiza, né, tempo e também dinheiro, que a gente sabe que o aluno ele não quer gastar tempo de 30 minutos ou 40 minutos em ônibus ou metrô. E no caso da Espanha, né, mesmo sendo um país grande, as cidades elas são bem compactas, digamos assim. O aluno pode fazer a parte do turismo e a parte da escola para o alojamento andando, né? Outra escola legal também é Salamanca, que é a cidade universitária da Espanha. Salamanca está a terceira universidade mais antiga da Espanha. Aí na Inglaterra, aí na Inglaterra também que você oferece curso também é Oxford, né? Que é a cidade, vamos dizer assim, mas universitária. E a gente tem aqui Salamanca. Ela está a 1h30 de distância de Madrid, então ela está bem pertinho, uma cidade bem econômica. É bem legal Salamanca também para os pais que querem um destino mais de proteção para os filhos, porque Salamanca não é uma cidade tão grande, né? Não tem tantos clubes, vamos dizer assim. Então o aluno ele pode sentir mais, os pais podem se sentir mais seguros como estudante em Salamanca. Valência você não visitou, né? Valência eu visitei. Fui no final de semana. Não visitei a escola, mas eu visitei a cidade. Valência é incrível, uma cidade, é a terceira maior cidade da Espanha. Nós temos também a escola em Valência. A escola em Valência é enorme também, perto daquela cidade das artes, aqueles edifícios feitos pelo Calatrava, que são incríveis. Então o aluno ele pode ir andando para esse bairro, né, essa cidade em Valência. Valência é onde foi inventada a paella. Então eu sempre falo que se quer comer uma paella de verdade, tem que ir para Valência. Então é ótimo Valência para essa opção de estudar e também conhecer a cultura, a comida local. E logo depois, se a gente for para o sul da Espanha, a gente tem Sevilha, que é onde você foi, né, que é a capital da Andaluzia, dessa comunidade, né, a maior cidade da Andaluzia. E eu falo que Sevilha é onde você vive a experiência do intercâmbio mais real, né? Eles são bastante tradicionais, vamos dizer assim, mas não tradicionais fechados, ao contrário, eles são abertos, eles gostam da cultura local. Você vai andando pela rua, você não vê tanto McDonald's ou restaurantes assim de cadeias, você vê mais o bar do Pepe, o bar da Dona Maria. Então são coisas mais regionais, mais típicas, mais próprias da cultura espanhola, além da praça, né, de Sevilha, que é uma das praças mais bonitas do mundo, né, não considerada só por mim, né? E o flamenco, né? Para quem gosta de dança, maravilhoso. As pessoas, você vê festivais de dança na rua, né? Aquelas espanholas dançando flamenco. Maravilhoso. Sim. Você sente mesmo. Aqui é a Espanha. Eu acho que Sevilha é um lugar assim que nossa, eu tô na Espanha. Né? É verdade, por isso que eu falo, a raiz da cultura espanhola está em Sevilha. Outro lugar bem legal também que o brasileiro está começando a descobrir e a ir também é Málaga. Málaga é onde nasceu Picasso.
né, a Málaga e Marbella, que são as duas cidades onde a gente tem escola, elas fazem parte da Costa do Sol, né, que é a costa mais requisitada pelos turistas europeus do leste da Europa e norte-americanos, porque são praias de alto poder aquisitivo, vamos dizer assim. São praias ótimas, amplas, com bastante segurança. Então, Málaga é um ótimo destino e também é um ponto de parada para os turistas que querem vir para a Espanha e conhecer também as obras de artes do Pablo Picasso, porque foi aonde ele nasceu, né? Málaga também é bem legal, que tem ferries que levam os turistas para Marrocos, porque já está lá a poucos quilômetros de distância do continente africano. Né? Como é que fala ferry mesmo em português? Eu também falo ferry, que eu também não sei como é que seria. Oh, meu Deus. É tipo... Aqueles barcos grandes, não é navio, né? É tipo barco, tipo balsa, também não é balsa, mas é tipo um navio, né? É um navio, ferry, que é bem perto de Marrocos, então você consegue conhecer Marrocos, é bem legal também. É legal. Os povoados... Como? Os povoados de Málaga e Marbella são incríveis, aquelas casinhas de 2 andares branquinhas com as flores do lado de fora. E tem um deles que é tão alto que, se o céu está aberto, a pessoa pode ver o continente já africano. De lá do continente, ou seja, da Península Ibérica, dá para ver o continente africano. Bem legal. Essa oportunidade de poder, por exemplo, você fazer um mês de Espanha, de curso espanhol, na mesma escola, em 4 diferentes cidades, é incrível, né? Porque lembrando que vocês não vão se perder em relação à aula, porque a Inforex ela é muito organizada, tipo, vocês vão continuar, né? Então não perde o andamento de aula. Você pode fazer uma semana em cada. Ou talvez, se você quiser realmente vivenciar um mês numa cidade só, é legal, mas é muito interessante. A gente teve estudantes, ficou tipo 3 meses, um mês em cada cidade, então você pode explorar. Ou apenas viajar, né, pela Espanha para outras cidades também é uma oportunidade legal. E a Espanha é um destino incrível. Na Europa é considerado um dos melhores transportes públicos da Europa. Então a gente fala, mas o aluno pensa, vai ficar um mês viajando no final de semana para lá e para cima e para baixo. É super prático a oportunidade do aluno fazer combinado, pegar um trem no final de semana. A Andréia foi estudante nossa, ela estudou na Inforex em Madrid e em Barcelona. E eu encontrei com a Andréia pessoalmente em Barcelona. Fizemos vários passeios, fomos na praia, saímos à noite. Beijo, Andréia. Que ótimo. Eu adoro isso. Eu vou nas cidades, assim, para conhecer a escola e eu aproveito para conhecer os estudantes pessoalmente. Claro. A gente trabalha online, eu moro em Londres, eu atendo a todo o Brasil daqui, e nossos consultores atendem no Brasil, mas como eu visito as escolas, eu adoro porque eu acabo conhecendo pessoalmente os nossos estudantes, né? Isso é super legal. Conheço a cidade, a escola, eu faço tudo daí numa viagem só. Isso é muito importante. Isso é Beijo, muito importante. André. São depois opções, a gente... então. São muitas opções, a gente não acabou não. Tem Granada também, que é uma cidade incrível, Granada, porque ela neva durante o inverno. Então o aluno ele pode aprender espanhol e também fazer curso de esqui com a gente. A gente também tem espanhol, mas esqui em Granada. E Granada, para quem não sabe, foi a última cidade da Espanha, da Península, né, Ibérica, que os árabes deixaram a península. Então eles, antes disso, eles viveram muito tempo em Granada, o que fez com que eles deixassem uma identidade árabe muito forte. Tanto que em Granada está a Alhambra, que é um castelo árabe tombado pelo patrimônio mundial. Então, muitos turistas vêm para Granada para poder viver essa experiência de estar numa cidade europeia e ter essa mistura, vamos dizer assim, entre o árabe e o espanhol. Então, você vai andando nas ruas de Granada, você passa por casas de tapecerias árabes, de comida árabe, de incenso, chás árabes. As construções são aquelas construções árabes. Eu lembro daquela novela O Clone, no Brasil, que ficou esse do Marrocos, daquelas construções, daqueles pátios internos. Então, se vê muito isso em Granada, e a escola também promove durante a tarde atividades onde eles fazem esses passeios contando a história dos árabes, né, na península. Então, essas são as escolas na Espanha que nós podemos oferecer para os estudantes, como você falou antes, combinando. Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência, Granada, Salamanca.
Tem também Cádiz, que é uma cidade que ela está já no extremo da Espanha. E Cádiz é bem legal porque ela é banhada por dois mares, pelo Atlântico e pelo Mediterrâneo. E Cádiz também é um dos destinos onde a gente tem escola mais econômicos. Para você ter uma ideia, o aluno ele pode pedir um chopp por €1, €1,20, €1,30. Então, Cádiz vai bastante alunos jovens, alunos que querem surfar, que querem aproveitar o verão, ou querem ir no inverno e fugir do inverno, porque Cádiz tem uma boa temperatura, né? Então, Cádiz também é uma ótima opção para o estudante que ele quer essa experiência mais hippie, experiência mais alternativa, né? E estudar espanhol enquanto isso. Que legal. Aí são muitas opções também, né? E então, essas são as localizações da Inforx na Espanha. E na América Latina, quais são os países? Olha, na América Latina nós temos escolas no México, que são escolas incríveis, porque antes de falar dos destinos da América Latina, é importante ressaltar que a gente sabe que, infelizmente, alguns destinos as pessoas podem dizer, eu acho que é um pouco perigoso. Mas o que acontece é que todas as escolas aonde nós oferecemos na América Latina, elas estão perto dos hotéis, dos centros históricos, aonde tem um pouquinho mais, aonde tem segurança para o estudante, para ele poder aproveitar. E também as atividades durante a tarde são feitas e organizadas pela escola. Então, sem nenhum problema, o aluno, a partir de 18 anos, ele pode ir para qualquer escola na América Latina, qualquer nível do idioma, tá? Bom, a primeira de todas é México. A gente tem 3 escolas no México. E também pode combinar, hein? Pode ficar uma semana em Playa del Carmen, uma semana em Oaxaca e uma semana em Guanajuato. Então são escolas incríveis, os edifícios são próprios da arquitetura mexicana, a didática e os livros didáticos são os mesmos utilizados na Espanha, tá? Então o aluno só tem a ganhar indo também para a América Latina para poder estudar o espanhol. Logo depois do México, a gente tem Costa Rica. Tem uma escola em Costa Rica, tem uma escola em Equador, temos escolas na Colômbia, em Bogotá e Cartagena. O legal também da Colômbia, se o brasileiro não sabe, se ele está em dúvida aonde ir estudar espanhol na América Latina, Colômbia é onde se fala o espanhol, digamos assim, mais neutro. Tá? Porque eles não têm tanto sotaque como na Argentina ou como na Venezuela, ou seja, é um sotaque mais neutro na Colômbia. Tá? A gente tem Bogotá e Cartagena na Colômbia, temos também na Bolívia, em Sucre, temos no Chile, temos na Argentina, a gente tem 4 escolas, Bariloche, Córdoba, Buenos Aires, temos também em Cuba, a gente tem Havana, Trinidad. Tá? Em Cuba também é bem legal porque não são escolas, em Cuba são centros educacionais, comunitários. O aluno ele pode estudar tanto numa biblioteca, como pode estudar na pracinha, como pode estudar na própria casa da família onde ele está morando, tá? Porque eles têm outro sistema em Cuba, não é escola privada. Tá? Temos também, é bem interessante, temos também no Uruguai e Montevidéu. A escola de Uruguai também é uma escola muito procurada pelos brasileiros. Então, são essas opções que a gente tem de escolas também na América Latina. Legal. Na América Latina e na Argentina, em Buenos Aires, não fui eu que visitei, mas a nossa agente Carol visitou há 2 anos atrás a escola lá também. Então, é muito legal a gente saber como funcionam as escolas, o prédio, o método de ensino, tudo, né? Para poder passar certinho para os nossos estudantes. Claro. E hoje a gente vai focar, então a gente oferece os cursos de espanhol, idioma normal, né? E também tem um programa muito legal na Espanha, que é de estudo e trabalho, onde o estudante pode estudar espanhol e trabalhar também. Como que funciona? Quanto tempo de curso é necessário fazer para que ele possa entrar nesse programa? Quantas semanas ou meses? Tá. O programa é bem interessante de estudo e trabalho, porque a gente, como brasileiro, tem que dar valor ao espanhol, né? Deixa o portunhol de lado, vamos estudar espanhol e vamos trazer essa experiência de estudar espanhol e, além disso, trabalhar aqui na Espanha e trazer e levar para o Brasil essa experiência de estudo e trabalho. Bom, para o estudante que quer fazer estudo e trabalho, primeiro ele não precisa ter nenhum nível de idioma obrigatório para poder fazer o programa de estudo e trabalho, tá? Ele pode ir tanto com um Olá, que tal? Ou pode falar um pouquinho mais espanhol, que ele pode fazer esse programa. Ele tem que estar matriculado na escola
por um período maior do que 180 dias, tá bom? Então, ele se prepara aí por 6 meses e meio, 7 meses, 8 meses, tá? Esse é o prazo mínimo. Tem idade mínima para poder fazer o programa de estudo e trabalho? Tem idade mínima? Olha, primeiro é importante aclarar uma coisa. Não é um programa de estudo e trabalho onde o aluno sai do Brasil com estudo e trabalho. É um programa de estudo, chegando aqui na Espanha, ele dá entrada no trabalho. Então, o primeiro passo no Brasil, para o aluno poder tirar o visto, é de 16 anos. Porém, para trabalhar aqui na Espanha é a partir de 18. Então, a idade mínima é de 18 anos, tá bom? Tá. Pra poder e não fazer tem o restrição programa. de idade, que nem a Austrália é um... Oi? Voltou. É assim, ó, uma questão, por exemplo, a Austrália é um país que você tem que ter, não pode ter mais que 35 anos para fazer o programa de estudo e trabalho. Já na Espanha não tem restrição de idade, a partir dos 18, qualquer idade. Não tem restrição de idade. Até porque, olha, vou te contar uma história. A gente teve um caso de uma estudante com a Inforex de Barcelona, que ela já tinha 62 anos. E ela era uma ótima cozinheira. E a filha dela estava aqui, enfim, coisas particulares dela, ela veio para fazer o curso de estudo. No Brasil é um visto de estudo. Chegou aqui, ela deu a entrada como autônoma. E ela estava vendendo feijoada, feijão tropeiro, coxinha, porque ela era autônoma, então ela podia vender, ela podia trabalhar, ela podia emitir nota fiscal, e ela estava trabalhando com essa idade. Então não tem limite de idade, digamos assim, tá bom? Bom, voltando lá, são mais do que 180 dias, tá bom? Então o aluno, ele se matricula através de vocês, no programa de mais de 180 dias. Pessoal, não são 180 dias... Isso, mas não é 180 dias só estudando. A cada 4 semanas de estudo tem uma de férias, e essas férias também contabilizam nos 180 dias, tá bom? Assim que não se assusta que são 6 meses sem parar de estudar, não, tá? Que dá pra viajar ou até mesmo... A cada 4 semanas, uma semana é férias, durante 6 meses. Faz uma matrícula de 6 meses de curso, é isso? 24 semanas. Correto, isso. Vamos dizer que seriam 22 semanas de curso estudando e mais 5 semanas de férias. Tá, 22 semanas. A matrícula pode ser 22 semanas, isso. E no Brasil, precisa de fazer alguma documentação antes de sair do Brasil? Sim. Sim, o visto, na verdade, é tirado no Brasil. Então, o aluno ele vai até o consulado com o comprovante da matrícula dele, que vocês emitem. Ele vai no consulado com a passagem de ida, e ele não precisa ter a passagem de volta, tá bom? Ele vai no consulado com a comprovação de renda no valor de 540 euros por mês, tá? Ou seja, se ele se matriculou por 7 meses, são 540 vezes 7. Tá bom? E 540 euros, no caso, como a conta dele está no Brasil, ele vai fazer a conversão da moeda, né? De real para o euro. Essa comprovação também é bem legal, Lucélis, porque ele não necessariamente tem que estar na conta do estudante. Ele pode falar que ele mora com os pais. Então, ele pode juntar o extrato bancário dele e dos pais. Tá bom? Então, pode isso é algo bem legal. Pode juntar. Então são 540 euros, esse número é legal o pessoal anotar, 540 euros por mês de comprovação de quanto tempo. Porque a gente tem estudante que já quer fechar um ano. Se você quiser fechar um ano de curso de espanhol, é 540 vezes 12, tá? Então o mínimo é fechar 22 semanas, que vão dar 6 meses. Então é 540 vezes 6 meses aí de curso, esse valor total em reais, né? Que você precisa apresentar para solicitar o visto de estudante para ir para a Espanha. É isso mesmo? Isso. Só para um gancho desse um ano, caso o aluno veja que é muito dinheiro para comprovar um ano inteiro, ele pode fazer 6 meses, chegando naquele estudo 6 meses, no 5º mês, ou seja, antes de vencer o último mês, ele renova por mais 6 meses. Tá? Isso, pode fazer também. Porque daí, na hora de renovar, não precisa de ter essa comprovação financeira? Precisa sim, mas aí ele já, vamos dizer assim, que supostamente ele já trabalhou aqui e já conseguiu juntar um pouquinho mais de dinheiro. Né? Ele vai comprovar, depois de 6 meses, ele comprova mais com o que ele tem na Espanha, com alguma coisa a mais se ele precisar do Brasil também, né? Isso, correto. Tá bom?
Tá, uma pergunta aqui da Andréia, se precisa esperar os 180 dias. Não, acredito que não. Quanto tempo, assim, o estudante chegou na Espanha, quanto tempo ele está pronto para começar a trabalhar, para procurar trabalho? Olha, quando ele chega na Espanha, ele tem até 30 dias para fazer 2 processos. O primeiro é empadronamento, que é o registro de onde ele está morando. Ele vai com o visto de estudo dele, ele vai com a carta de contrato do alojamento que ele tem e ele vai até a polícia mais próxima da casa dele, tá bom? A delegacia de polícia. Lá ele vai pedir para fazer o empadronamento, que é o registro de onde ele está morando. Então a polícia pega os documentos, na mesma hora a polícia dá para ele esse certificado. Com esse certificado em mãos, ele pode pedir o NIE, que é o número de identificação do estrangeiro, que é como se fosse o nosso CPF aí no Brasil. O NIE é a mesma coisa, ele vai com o empadronamento e ele vai com o visto em mãos, vai na polícia e aí demora um pouquinho mais, porque ele tem que agendar, ele deixa os documentos, ele agenda e aí eles vão chamar o estudante para voltar lá e deixar as impressões digitais e entregar para o estudante o cartão. O que acontece? Nesse caso, a polícia tem até 3 meses para entregar o documento, tá? A gente tem que falar que, ou seja, pode ser que o estudante tenha o NIE em 1 mês, em 2 semanas, ou pode ser que ele tenha em 2 meses, tá? Então, esse meio tempo, eu sempre falo que não é um tempo perdido, tá? É um tempo onde você está num país novo, o espanhol, o idioma vai te ajudar para procurar trabalho, então não adianta você chegar e no outro dia ter o NIE se você não sabe nada de espanhol, né? Então é importante o aluno se perder, pegar ônibus, se perder no caminho, não saber onde está, ou seja, esse tipo de perrengue que a gente passa indo para um país novo é algo que a gente vai aprender, até mesmo durante esse 1 mês, 2 meses, é o momento do aluno, ele já procurar nos bairros aonde ele vai entregar o currículo, entender o mercado de trabalho, né? Já chegar no lugar onde ele quer trabalhar e falar, olha, eu estou esperando meu NIE, você está interessado em alguém, ou seja, é um momento produtivo e não um momento de pensar, poxa, então tenho que esperar esse documento, né? Mas então, pode ser de 2 semanas até 2 meses, é o tempo máximo que esperaria para sair o documento chamado NIE, N-I-E. É um documento o documento que vocês precisam para poder trabalhar. Então, no máximo, 2 meses de espera, é isso? Correto, isso. 2 meses, isso independente da escola, isso é um processo que faz na polícia, tá? Então, também uma coisa bem interessante, uma dica bem legal é a seguinte, se o estudante ele está num bairro onde tem muitos turistas, onde tem muita demanda de NIE, vai demorar mais. Né? Se ele está num bairro onde tem mais gente nativa, que não vai estar pedindo esse tipo de documento, vai ser mais rápido, tá bom? Legal. Teve uma pergunta anterior aí da Nayara, que ela foi o seguinte, qual a cidade que você recomenda com menor custo de vida? Essa é uma pergunta. A outra seria, qual a cidade que você recomenda que tem mais oportunidade de trabalho? Então, são 2 perguntas. Tá, olha, quando nós como brasileiros, quando eu vou ao Brasil, principalmente para São Paulo, eu fico às vezes assustado, vamos dizer assim, com os preços das coisas lá, comparado até mesmo com a conversão da moeda aqui. É verdade que agora o euro está 5 euros, mas há mais ou menos uns meses atrás estava 3, 4 euros. Então essa conversão é quase igual à moeda. Por exemplo, um menu na Espanha é em torno, você que veio aqui, você sabe, é em torno de 10 euros a 15 euros. Né? Se fizer a conversão da moeda, isso são 50, 55 euros um menu. No Brasil, se você for no restaurante, você paga mais ou menos isso. Porque o menu, claro, o menu aqui na Espanha são 2 pratos e a bebida incluída. Né? E é comida de verdade, não é um hambúrguer, é uma comida de verdade. Então, para responder a pergunta, tem 2 opções. Você tem Madrid e Barcelona, onde tem mais opções de trabalho, né, o aluno, porque são 2 cidades onde tem mais demanda de turismo durante todo o ano. Porém, claro, por ser cidades maiores, é um pouquinho mais caro. De acordo com o Ministério do Turismo, um estudante de 1 mês fazendo atividade, saindo à noite, indo para museu, ele gasta em torno de 150 a 200 euros a mais por mês do que estando em outras cidades. Tá bom? Não porque necessariamente Madrid e Barcelona é mais caro, sim porque tem mais opções. Então você vai acabar indo a mais bares, a mais museus, pegando mais ônibus, né? Porém, para vocês terem uma ideia, o supermercado, o valor é igual em Madrid, em Barcelona e em Valência, né? Então seria puxado mais pro
para o transporte e também para o alojamento. Então, a acomodação deve ser mais cara em Madrid e Barcelona do que outras cidades, claro, né? Do que outras cidades. Eu acho que o equilíbrio perfeito seria Valência, porque já não é uma cidade tão grande, é uma cidade menor, é mais econômica do que Madrid e Barcelona, e é uma cidade que recebe turistas durante todo o ano. Para vocês terem uma ideia, Valência é a cidade onde mais tem universitários europeus fazendo Erasmus. Então, o universitário europeu não vai querer trabalhar. Então, você já tem aí menos demanda, né, menos concorrência. Então, Valência é uma ótima opção para fazer estudo e trabalho. Então, eu colocaria sempre Madrid e Barcelona como primeira opção, e logo depois Valência como terceira opção. E como última opção eu colocaria Sevilha, que é uma cidade que ela é mundial, ela é conhecida tanto quanto Barcelona. É uma cidade que recebe turistas durante todo o ano. E lá a gastronomia, como você mesmo falou, o espetáculo de flamenco, a comida de Sevilha é muito famosa. Então é uma ótima opção também estudar e trabalhar em Sevilha. Okay. Se o aluno quiser ir para uma cidadezinha menor, o interessante seria vir durante a primavera e o verão. Porque cidades pequenas como Málaga, Marbella, estão cheias de turistas de abril até agosto. Porque é a época do verão, né? Então, precisa de demanda para restaurantes, bares, hotéis. Então, seria também uma opção ir em cidades pequenas durante a primavera e o verão. E quais são os tipos de trabalho que os brasileiros mais conseguem trabalhar na Espanha? Quando o aluno chega aqui na Espanha, ele tem um visto de estudo, ele tem um contrato de trabalho, ele tem duas opções de trabalho. A primeira é que o empregador assine a carteira dele, vamos dizer assim, né, como no Brasil a gente fala, ou a segunda opção é autônomo. Tá? Se o empregador quer assinar a carteira do estudante, ele tem que trabalhar 20 horas semanais, tá bom? E ele tem que estar exercendo alguma profissão que não exige uma certificação dele. Por exemplo, ele não pode trabalhar como dentista, médico, advogado, então ele não precisa de convalidar o certificado ou diploma que ele tem no Brasil. Acabando que o brasileiro, o tipo de trabalho que ele consegue aqui na Espanha sempre é trabalhar em restaurantes, como garçom, como cozinheiro. O brasileiro ele cozinha muito bem e aqui na Espanha a comida espanhola, de uma maneira ou outra, é muito parecida com a brasileira, né? Então, é muito aceito os brasileiros em restaurantes. Em Barcelona, por exemplo, a última vez que eu fui, conversei com uns alunos que estavam fazendo estudo de trabalho, tinha uma estudante que ela estava trabalhando em uma recepção de um hostel, porque ela tinha trabalhado já 6 meses, ela já tinha estudado 6 meses em Dublin, e logo depois ela foi para a Espanha para aprender espanhol. Então ela já tinha inglês, ela tinha português e ela tinha espanhol. Então, perfeito para trabalhar na recepção de um hostel. Então, ela estava trabalhando num hostel. Tem também muitos estudantes que trabalham, brasileiros que trabalham em clubs durante a noite, fazendo drinks, ou durante o dia como guia turísticos. Então, tem essas opções de trabalho onde o aluno não precisa comprovar alguma experiência profissional. Do outro lado, tem os autônomos, que esse assim, o leque já é muito mais aberto. Como eu falei antes da experiência da senhora, o aluno pode fazer uma página no Instagram ou no Facebook, vendendo comida brasileira, ou ele pode abrir um restaurante se ele quiser. A gente tem casos de estudantes brasileiros que estão trabalhando como Uber, para fazer entrega, porque ele é autônomo. Pode ser fotógrafo, pode ser uma infinidade de opções do aluno, ele trabalhando como autônomo, né? Então já abre para ele um leque muito mais amplo. Ele só não pode exercer a profissão dele como autônomo, a profissão que ele tem no Brasil. Por exemplo, se ele é um dentista. Não, porque nesse caso, ele tem que fazer a universidade, convalidar o título dele. Ele pode sim, mas antes ele tem que pegar o diploma dele, homologar o diploma dele, e com certeza vai ter que estudar alguns meses, até mesmo alguns anos aqui na Espanha, para ele ter o mesmo quadro acadêmico, digamos assim, para ser convalidado o diploma dele aqui, tá bom? É um processo que ele pode fazer sim. É um processo mais longo, não é algo que ele pode um dentista chegar e trabalhar como dentista diretamente, é um processo mais longo, né? Claro, um processo mais longo. Mas tem bastante oportunidades em várias áreas, né? Principalmente na área de turismo, né? Claro, principalmente na área de turismo, que a Espanha é um dos países da Europa que mais recebem turistas. Então,
chegam turistas na Espanha durante todo o ano. E também o lado acadêmico da Espanha é muito requisitado. Vem muitas estudantes. Quem quer fazer universidade do idioma espanhol vem para a Espanha. Então, a Espanha, além do turismo, o lado do idioma, né, das universidades é muito forte. Isso faz com que tenha sempre gente comendo fora, então isso move muito a economia, o que faz com que precise de mão de obra. Eu sempre falo uma coisa que a gente não promete trabalho, mas eu sempre falo uma coisa muito interessante, é que eu conheço vários espanhóis que estão sem trabalho, mas eu não conheço nenhum brasileiro aqui que está desempregado. Então, com isso, a gente já fala um pouco, né? Já comentou isso uma vez. O brasileiro, ele vai atrás, ele é descolado mesmo. Claro. E espanhol é um idioma um pouco mais fácil para o brasileiro, por mais que ele esteja no nível iniciante aí de espanhol, ele já dá para se virar no começo, né? Com menos medo. E claro que quanto mais estudar espanhol, quanto melhor o idioma, melhor vai ser o emprego sempre, né? Depois de 6 meses de espanhol, por exemplo, um brasileiro estudando 6 meses de espanhol, fica com espanhol super bom já, né? Com certeza. Uma coisa interessante, qual o tempo máximo que um brasileiro consegue ficar na Espanha, estudando e trabalhando no curso de espanhol? Olha, ao dia de hoje não tem número máximo, tá? Isso foi uma coisa bem interessante, porque antes de eu falar tudo isso para vocês, claro que eu fui na polícia e tirei todas as dúvidas. E ao dia de hoje não tem número máximo, contanto que o estudante esteja matriculado num curso de espanhol. Ele não pode estar matriculado num curso técnico, por exemplo, tá bom? Ele tem que estar num curso de espanhol ou numa universidade. Essas duas opções. Ele estando vinculado com um centro educacional, com a matrícula feita, com o mínimo de 85% de assistência, ou seja, acompanhando a aula, ele pode renovar a quantidade de tempo que ele quiser ao dia de hoje, tá bom? É muito interessante e vale para todas as idades, né? A partir de 18 anos, não é que nem a Austrália que tem restrição para tirar o visto de idade. E não é que tem restrição, só dificulta um pouquinho. Mas a Espanha é um país assim, é um país jovem, é um país de pessoal mais velho também, é um país onde todo mundo se mistura, né? E tem uma outra pergunta sobre custo de vida. Envolve para quem quer o visto de trabalho também, mas para quem quer estudar espanhol em geral. Quanto que ficaria assim, o custo de vida, quanto que o estudante deve levar? Vamos falar Barcelona e Madrid, por semana em euros. Quanto que um estudante gasta por semana em euros? Olha, segundo o Ministério do Turismo, ele aconselha o estudante trazer, até mesmo pode ser obrigatório na hora que chegar aqui na Espanha, ele comprovar a renda dele, tá bom? Mesmo vindo como turista, às vezes pode ser que a polícia pergunte, você tem a comprovante aquisitivo? Então, eles pedem para comprovar 60 euros por dia. Tá? Esses 60 euros é para alguém que toma café fora, almoça fora, janta fora e vai num museu todos os dias. 60 euros. É bastante. Nunca. Um estudante, principalmente nos nossos alojamentos, que já vem a comida incluída, ou a opção de cozinhar no alojamento, realmente um estudante, porque eu cheguei aqui como estudante, sem passar perrengue, ele gasta em média de 50 a 80 euros por semana, tá? Porque a comida na Espanha é muito econômica, né? O aluno ele pode comprar comida de qualidade, comida fresca, com um valor muito econômico. As escolas, alojamentos estão no centro da cidade. Brasileiro que gosta de muita fruta, muito legal, laranja maravilhosa, nossa, muita fruta. Né? Então, mais ou menos isso, ficaria em torno de 30 a 80 euros, vamos dizer assim, para o estudante ele poder comer bem, ele poder sair se ele quiser, ele poder ir para o museu. Tem dias que todos os museus da Espanha são grátis, então dá para aproveitar esses dias para ir e não pagar. Para vocês terem uma ideia, para ir de Barcelona para Madrid, o aluno pode ir de ônibus, são 25 euros, ele pode ir de avião, aqui tem essas linhas low cost que fica em torno de 20, 30 euros, né? Eu já fui para Barcelona por 15 euros de avião, né? Então, é bem econômico o aluno ele poder se locomover pela Espanha de uma forma mais econômica também, tá? Ah, legal. Na verdade, a gente acaba orientando os 200 euros por semana para pagar passeio. Quem vai que é diferente. Quem vai para ficar 4 semanas vai para
fazer o máximo possível, né? Claro, É, claro. passear. E tem também o dinheiro que você tem que comprovar, 60 euros por dia de total aí do tempo que vai ficar. Mas quem vai como Hum, turista pode ficar até três meses, certo? Sem ter que correto, até tirar 90 visto no dias. Brasil. Apenas viaja com a Isso, documentação da escola, sabendo, né? isso. Pessoal, sempre que vai para um país que não precisa de visto, não é porque não precisa de visto, voa de boa, não é tão assim, né? A gente prepara os nossos estudantes para imigração também. Vai ter uma entrevista, vocês não tiram visto para sair do Brasil, mas vocês vão receber um visto na entrada da Espanha. Então, vocês têm que ter Correto. uma carta da escola, o motivo que você está indo, vai passear, turismo, estudar, carta da acomodação, toda uma documentação, né? Seguro de saúde, para poder entrar no país e dinheiro, né? A imigração quer saber se você tem dinheiro para ficar lá. Então, quem vai ficar um Hum, mês só, a gente orienta 200 euros por semana para poder gastar à vontade, passear, ir num restaurante, a comida é muito boa. Mas para quem vai morar, tipo, num programa aí de estudo e trabalho, gente, supermercado é super barato. Sinceramente, é mais barato que São Paulo. Para quem mora em São Paulo, é eu acho São verdade. Paulo caríssimo também. Eu olho que quando eu vou para São Paulo, meu Deus, como é caro. E o supermercado é barato, né? Eu fiquei uma semana em Barcelona, na casa de estudante da Inforex, e comprei coisas para pôr na geladeira, comi em casa, super barato, né? Mas se você vai num restaurante com 10 euros, você come bem também, né? Com 50 É reais, você verdade. come bem no restaurante, né? No Brasil, Isso. não. Então, Espanha é um destino que vale muito a pena, principalmente pelo gasto, pelo custo de vida, né? Mais do que a Inglaterra, mais barato, né? Do que a Inglaterra, do que Uhum. outros países europeus, né? Então, é bem interessante mesmo. Principalmente esse programa Perfeito. de estudo e trabalho. Do seu trabalho, é. Sim, sim, como você falou, exatamente essa impressão que o brasileiro, quando ele vem aqui, ele tem. Além dessa impressão de ser mais econômico, também do país como país aberto, de opções de sair à noite, da segurança, que é algo também que o brasileiro, ele está buscando, da experiência também de trabalho, ou seja, ele vai trabalhar numa empresa na Espanha e ele vai ter essa oportunidade de mostrar no currículo dele essa experiência, tanto de idioma como também de trabalho. Gente, é uma experiência incrível sempre o intercâmbio, tanto para quem quer morar fora por mais tempo possível, muitos acabam ficando, né? Ou mesmo para aqueles que querem melhorar o currículo e voltar para o Brasil com uma experiência, né? E com outro idioma também, né? É. Uma outra coisa, a gente tem pouco tempo, né? Nossa, passou tão rápido. Que a gente não falou ainda sobre a reabertura da Espanha. Como é que está a reabertura da Espanha, né? No meio dessa pandemia toda. A Espanha já melhorou, gente, já não está como, né? Já está melhorando, o gráfico já está descendo e algumas coisas já estão sendo aí abertas. Como que estão as escolas na Espanha? Olha, agora mesmo a gente está bem feliz, a gente já está fazendo já a campanha de abertura das escolas. As escolas da Espanha vão abrir a partir do dia 29 já desse mês. A gente está Uhum. muito feliz com essa notícia. Eu moro em Madrid, já tenho 6 anos, então eu vivi o lado de sair, de estar livre, de poder ir para o parque, de fazer tudo, a vida normal, de fechar tudo, né? Eu fiquei 2 meses e meio sem sair na rua e às vezes que saía era para ir no supermercado e às vezes a polícia parava para saber se você mesmo comprou o ticket, enfim. Então foi muito rígido, o que fez com que a gente saísse dessa zona de contágios diários muito altos a passar de um contágio já controlado, menos de 50 mortes por dia. Então todo esse lado escuro, esse lado horrível já passou. O que trouxe para a gente como resultado foi saber viver com esse vírus de uma maneira ou outra. Agora a gente pode sair na rua e eu vejo que as pessoas saem mantendo a distância, usando a máscara, usando luva quando necessário, espaços fechados. Então a gente aprendeu bastante a viver em sociedade. Então a gente já está preparado para esse novo, o novo agora, né? Essa nova normalidade. As escolas já estão adotando já as medidas de segurança que regem a Organização Mundial da Saúde. Lembrando que as escolas têm, em média, 6 estudantes por sala de aula. Então, isso faz com que dentro de sala de aula o aluno não esteja cheio de estudante. Então, ele tem essa segurança dentro de sala de aula.
nas áreas comuns a gente já tá indicado onde o aluno pode entrar, onde o aluno pode sair, ou seja, dentro da sala de aula não tem nenhum problema. Esse final de semana os museus já vão abrir, o Museu do Prado, que é o principal museu da Espanha, já vai abrir esse final de semana, então a gente já está preparado para esse novo, para o novo que tá por vir. A gente já vai ter, para vocês terem uma ideia, acampamento de verão a partir de domingo, né, para alunos a partir de 5 anos de idade. Então a escola está preparada, o país está preparado para esse novo, para o novo que está por vir aí. E a fronteira já está aberta também? Olha, isso é uma coisa bem interessante, aqui a fronteira, a partir do dia 30, ou seja, no mesmo dia que abre as escolas, os alojamentos, também abre o espaço aéreo. E a Espanha, ela não fechou o espaço aéreo só para os europeus. Ao dia de hoje, a gente até está esperando, se vai haver alguma mudança, mas ao dia de hoje, e eu não creio que vai mudar isso, o espaço aéreo da Espanha está aberto para todas as nacionalidades, tá? E não tem que ficar de quarentena? Não tem que ficar a partir de 29 não, porque já acaba o estado de alarme, né, o estado de pandemia, e não é necessário mais, não é obrigatório mais a quarentena. Ou seja, gente, a Espanha chegou assim num topo bem ruim, né, da pandemia, realmente estava muito alto, e ela conseguiu controlar através da disciplina da galera na Espanha, né, que realmente fizeram um lockdown bem feito, né, foi um lockdown bem feito, e todo mundo fez um sacrifício enorme. E agora começa aí a voltar um novo normal, porque ainda o vírus ainda está aí, né? E todos têm que ter cuidado. Muitas pessoas estão perguntando quando que pode já viajar. A gente aconselha, você pode fechar o curso agora, programar a sua viagem e você pode também alterar a sua data, se você não tiver seguro para viajar ainda. Muitos estão planejando agora para viajar em 2021, né? Você pode, inclusive, parcelar o seu curso em 10 parcelas. Então, a pergunta sempre vale a pena fechar agora e viajar depois? Vale a pena porque a gente está num momento que, apesar da moeda estar alta, hoje caiu bastante. Então, a gente está esperando uma queda aí. Apesar da moeda estar alta, as escolas estão com ótimas promoções, a agência te retirou a taxa da agência e uma entrada pequena, um depósito pequeno para poder não sofrer muito com o câmbio agora, poder fechar agora pelo preço de agora e viajar depois, pagar parcelado, né? E se planejar, escolher a cidade da Espanha, já ir curtindo aí, pesquisando sobre a cidade. Então, é um intercâmbio planejado, né, com o tempo. Normalmente os brasileiros planejam um ano antes da viagem, né? E não precisa de visto, só o passaporte, então facilita bastante, né? Eu também tenho essa mesma sensação que você acabou de falar. Eu acho que o momento é agora mesmo de planejar, porque como você disse, por exemplo, aqui na Espanha, essa semana eu já fechei um monte de coisas já que as rebajas que chamam aqui, que são os descontos nas lojas, todas as lojas estão com desconto, a escola, os voos também, as companhias aéreas estão dando desconto para mover essa economia, para o pessoal de novo se sentir seguro para poder voltar ao novo normal. Então, é sim um momento bem legal. E além disso, aquela possibilidade do aluno, se ele viu que não está seguro ou que não é o momento, ele pode mudar a data sem nenhum problema. Porque como no Brasil o momento agora também não está legal, né, gente? No Brasil está ficando... O pico não acaba, né? Chega no pico e não sai do pico. Então, também existe aí um risco de sair do Brasil até, de ir para o aeroporto e tal. Então, a gente orienta, assim, que faça com calma. Você pode fechar o seu curso agora, planejar para viajar o ano que vem, porque as coisas estão ruins agora, né? Essa pandemia está atrapalhando realmente a vida de todo mundo. Mas a gente tem que continuar, né? O sonho continua, planejar intercâmbio, viajar é a melhor coisa do mundo, estudar ainda. É isso mesmo. Porque viagem é maravilhoso, mas o intercâmbio não existe, né? Porque intercâmbio é melhor. Além de você passear, você vai estudar, aprender um idioma, conhecer outras pessoas, porque a escola, gente, a escola é um lugar onde você conhece pessoas, você pode viajar sozinho. Eu tenho vários estudantes, eu já viajei sozinha várias vezes, que viajam sozinhos. Você não precisa, vou viajar com um amigo. Não precisa, pode viajar sozinho, você vai fazer amigos. Então, intercâmbio é isso, né? Une tudo, né? A educação, aprender o idioma e
passear, conhecer lugares, né? Correto, correto, sim. E além disso, as escolas, durante a tarde, promovem atividades que o aluno pode fazer junto com as Sim, escolas, né? legal. E outra coisa também, muitos alunos, eu acho que também traz segurança na hora de entrar no país, porque como turista, pode ser que a imigração peça mais documentação, mas Gente, como turista, ou como estudante, isso já é a garantia do estudante entrar gente, no país sem nenhum problema. é muito difícil. Eu nunca tive, tipo, em 6 anos de agência, eu nunca tive estudante nosso, tá? Da Mundo For You, um estudante que foi barrado numa imigração. Chegou no país, não entrou. Porque a gente passa Não existe. orientação, documentação correta. Né? É muito mais fácil você entrar num país com uma carta de estudo que você vai estudar. Ah, vim aqui só passear, 3 meses passeando, né? Então, É. vale muito a pena. E outra coisa, vale a pena também porque a acomodação de escola, gente, é muito mais barata do que você fazer turismo e pagar hotel. Você fica em acomodação de escola Claro, mais à vontade e estuda. Você fica até mais barato do que um turismo, na verdade, né? claro. Então isso é Por bem exemplo, os legal. nossos alojamentos, eles são mais econômicos do que um hostel onde tem quartos de 4, 5, 6 camas. Sim. E no nosso caso, o hostel é de duas camas no máximo. Então, o aluno ele tem mais comodidade até mesmo no nosso alojamento. Estão perguntando se você falava português. Você é brasileiro, né, Júnior? Eu sou É que brasileiro, ele eu sou do mora Espírito na Espanha há Santo. muito tempo, e você tá com um sotaquezinho de gringo ali. O pessoal tá na dúvida, Olha, será que ele é espanhol? Será que ele é brasileiro? Você é eu brasileiro, saí né? do Brasil, sim, eu sou brasileiro, sou capixaba. Eu saí do Brasil em 2011. E aí eu vou pra lá durante 3 semanas, 2 semanas, uma vez, 2 vezes por ano. Mas eu sou brasileiro sim, com muito orgulho. Mas você deve falar, o seu espanhol deve ser perfeito, porque você pegou até, tá com sotaque Não, até, né? não. Depende do dia. Se eu tô cansado, misturo um portunhol aí. Mas sim que a gente, claro, estando tanto tempo aqui, tem que falar bem, né? Tem que falar bem espanhol. Tem que falar bem, E né? É verdade. porque senão já é um Muito problema. legal. Gente, tenho 2 minutos. Na minha outra live, o Instagram derrubou a gente, estava no meio falando. Agradeço muito, Júnior. Gente, o Júnior, ele é o representante da escola em Forex, quem entrou agora, as escolas da Espanha, da América Latina. E ele cuida de todas as matrículas dos nossos estudantes, ele sabe tudo, a gente pergunta tudo lá da escola, ele sabe tudo, ele visita, ele conhece tudo na escola, sobre o curso, qual o melhor curso para cada estudante, para cada idade. Então, ele é super, atende a gente imediatamente, cuida aí de tudo pra gente. Muito obrigada, Júnior. Fica bem aí em Madrid. Em Madrid que você tá, né? Em Madrid, sim. Em Madrid. E você logo volta para a escola, então, dia 29, você já volta a trabalhar. Voltamos antes, a gente volta dia 15. Já volta já Já... no escritório, já vai abrir a partir do dia 15, porque o pessoal já está chegando, já vai abrir os acampamentos de verão, com alunos a partir de 5 anos, né? Então a gente já tem bastante trabalho já, a partir do dia 15 a gente já volta ao escritório. Ah, vamos voltar à vida quase normal, né? Muito Pois é. obrigada, gente. Obrigada por participar. Se alguém tiver dúvida, tem 1 minuto. Se alguém tiver alguma dúvida, deixem nos comentários depois. Agora a gente não vai conseguir gravar os comentários. Podem mandar mensagem para o Instagram, tá? Qualquer pergunta. E estamos aí. Abraço a todos. Obrigada. Próxima live, quarta-feira, 1 hora da tarde, mas eu não lembro com quem. Mas é quarta-feira, 1 hora da tarde. Obrigada, Júnior. Beijão. Obrigado, gente. Um abraço, hein? Tchau, galera. Aí você salva aí, né? Sim, vou salvar.